Terceiro livro de Moisés, o livro de Levítico, capítulo de número 6, 19 a 30. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã, e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada a trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. No fogo será queimada. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos diante da Tua palavra. Foi do Teu agrado, ó Pai, revelar o plano da salvação para nós, mas reconhecemos que muitas vezes há coisas difíceis de nós entendermos, principalmente essas coisas relativas ao Antigo Testamento, aos sacrifícios, às leis, que parecem tão distantes de nós, ó Pai. Mas abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que os ensinamentos que Tu trouxeste ao Teu povo no passado, sejam também ensinamento para nós hoje. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vemos a história dos evangelhos, é curioso como os evangelistas narram a traição de Pedro para com Jesus, ou a negação de Pedro para com Jesus. Em um determinado momento, enquanto Pedro estava próximo onde Jesus estava sendo julgado, próximo ao Sinédrio, ele é indagado por algumas pessoas se ele era um dos discípulos de Jesus. E nós sabemos, ele nega 3 vezes. Mas é interessante porque em uma das vezes que Pedro nega a Jesus, ele é reconhecido por uma daquelas mulheres por causa do seu sotaque de Galileu. Eles estavam em Jerusalém, a Galileia ficava um pouco distante dali, e provavelmente eles tinham um sotaque característico. E aí aquela moça diz: olha, você fala como Jesus, você fala como Galileu, certamente você é um deles. E o que nós podemos observar a partir dessa história, desse momento em que Pedro é reconhecido, é que ele foi reconhecido por um traço daquilo que o identificava. E de forma semelhante, quando Deus escolheu um povo para si, quando Ele escolheu separar um povo para que vivesse segundo a sua vontade, para que recebesse o seu nome, Ele quis que esse povo também fosse reconhecido por certas características, para que as pessoas olhassem para esse povo e dissessem: esse é o povo do Senhor. Da mesma forma, nós, como igreja do Novo Testamento hoje, temos essa mesma responsabilidade. Nós levamos o nome de Cristo, somos conhecidos como a igreja de Cristo. Da mesma forma, as pessoas devem olhar para nós e identificar nos traços da nossa vida: ali vai um cristão. E quando nós observamos um texto como esse, de Levítico capítulo 6, nós vemos que há algumas coisas que Deus revela ao seu povo, que dizem respeito a essa relação que Deus tem com o seu povo, e que dizem respeito a esses traços que nós, como povo de Deus, devemos portar. Marcas que devem fazer parte da vida cristã. E nós vamos observar a partir dessas 2 ofertas que são trazidas aqui em Levítico, que há 2 principais traços que a nossa vida cristã deve apresentar. Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é: quais são as marcas da vida cristã? Quais são as marcas da vida cristã? Nós vamos ver 2 principais marcas que nós devemos apresentar como povo de Deus diante deste mundo. Quando nós lemos o livro de Levítico, nós observamos diversas ofertas, diversos rituais. Mas qual é a mensagem principal que está sendo passada pelo livro de Levítico? Se nós observarmos, o capítulo central do livro de Levítico é o capítulo de número 16.
E o que acontece no capítulo 16? Nós temos a lei referente ao dia da expiação, o dia mais importante do calendário do povo judeu, um dia em que todo o povo era chamado para uma convocação, em que todos os pecados do povo eram expiados. E todos os capítulos que vêm antes e depois de Levítico falam a respeito desse tema central que é trazido no capítulo 16. Os capítulos anteriores são preparativos para a vida do povo de Deus para este momento, que seria o momento da expiação dos seus pecados. Enquanto aquilo que vem depois é um resultado de um povo com os pecados perdoados, como eles deveriam viver. E um dos grandes temas que são trazidos no livro de Levítico é justamente o tema da santidade. Se nós observarmos, uma das frases que mais aparece no livro de Levítico é: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus escolheu um povo para que fosse santo, um povo que é santificado pelos meios que o próprio Deus concede, por todos esses rituais que apontam para a graça em Cristo Jesus, e uma vez santificados por Deus, eles também deveriam viver de forma santa. Eles deveriam se apresentar diante da presença do Senhor, se achegar a Ele em santidade. E essas duas ofertas que nós vemos aqui em Levítico capítulo 6 fazem parte disso, de como Deus está mostrando a sua relação com o povo, o santificando e o dando a certeza da salvação. E a primeira marca que nós observamos no texto é que a vida cristã é marcada pela dedicação ao Senhor. Qual então é a primeira marca da vida cristã? A primeira marca da vida cristã no texto é a dedicação ao Senhor. Por isso, dedique-se também ao Senhor. Observe que o texto diz: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que a oferecerão no dia em que aquele for ungido. No verso 19, nós tivemos uma quebra no texto. O texto diz: disse mais o Senhor a Moisés. Agora, o Senhor traz para Moisés uma nova informação de uma nova oferta que seria dada relativa aos sacerdotes. Mas se os irmãos observarem, esta oferta é muito parecida e muito interligada com aquela que veio antes, que é a lei da oferta de manjares. O que era a lei da oferta de manjares? Ou melhor, quais eram os tipos de oferta que o povo de Deus deveria apresentar ao Senhor na sua vida? Quando nós voltamos no livro de Levítico, nós vemos algumas informações. No capítulo 1, Deus ensina ao povo sobre os holocaustos, ou seja, aquelas ofertas que eram totalmente queimadas diante do Senhor. No segundo capítulo, nós temos as ofertas de manjares, como essa que nós vamos observar aqui. No terceiro capítulo, nós temos os sacrifícios pacíficos, ou sacrifícios de comunhão. No quarto, nós temos os sacrifícios pelos pecados de ignorância. No quinto, o sacrifício pelos pecados ocultos. E assim por diante, nós temos diversos sacrifícios que são dados de acordo com cada aspecto da relação de Deus com o seu povo. Ofertas que dizem respeito à comunhão, ofertas que dizem respeito a pecados por ignorância, ofertas que dizem respeito a pecados conscientes, mas ocultos, ofertas por pecados conscientes, mas demonstrados diante de todo o povo. E aqui nós temos, mais uma vez, a lei da oferta de manjares. E que oferta era essa? Diferente das outras ofertas que eram apresentadas pelo povo, a lei da oferta de manjares era uma oferta que não deveria ser feita com base em derramamento de sangue. A maior parte dos sacrifícios do Antigo Testamento era com base no derramamento de sangue, mas essa não. Essa era uma oferta feita com o fruto da terra, com a farinha, e ela deveria representar a gratidão do povo de Deus em decorrência da própria bênção de Deus para com o povo. O Senhor traria para o povo prosperidade, o Senhor faria com que os seus grãos frutificariam, eles teriam condições de se alimentar. E o que eles fariam? Pegariam das primícias, das suas frutas, da sua plantação, e trariam uma oferta de manjares ao Senhor, dizendo que tudo aquilo que eles tiveram era resultado da boa mão do Senhor sobre eles. O Senhor os estava abençoando, e eles generosamente ofereceriam essa oferta em gratidão ao Senhor. Mas observem que a oferta de manjares feita aqui no texto que nós lemos é um pouco diferente da oferta que era feita pelo povo. Observem o que o texto diz. O texto diz que essa oferta deveria ser feita no dia em que Arão e seus filhos fossem ungidos. Ele está dizendo aqui sobre uma oferta que deveria ser intimamente ligada com o ofício dos sacerdotes no Antigo Testamento, com a tribo de Levi. Assim que um sacerdote da tribo de Levi era ungido e começava a fazer o seu ofício na tenda da congregação, no tabernáculo, ele deveria começar a apresentar essa oferta. E essa oferta deveria ser diariamente trazida ao Senhor. Era uma oferta em resposta à sua própria consagração diante do Senhor.
E ela deveria ser feita tanto de manhã quanto de noite. E o objetivo era mostrar justamente essa continuidade. Assim como a oferta era continuamente trazida diante do Senhor, assim o próprio sacerdote era continuamente consagrado ao Senhor. A tribo de Levi, se os irmãos se lembram, era uma tribo diferente das outras. Nós tínhamos 13 tribos no Antigo Testamento. Israel teve 12 filhos, José teve 2, e os seus 2 filhos se tornaram chefes de outras tribos, mas a tribo de Levi foi considerada uma tribo diferente pelo Senhor. Deus separou a tribo de Levi para que eles servissem na tenda da congregação, mas para que eles exercessem isso, eles não poderiam ter terras, não poderiam ter propriedades, como as outras tribos tinham. Eles dependiam inteiramente da boa vontade das outras tribos e da provisão que vinha do Senhor. Então, quando os sacerdotes viessem trazer essa oferta de manhã e de noite, todos os dias do seu ofício, eles se lembrariam que quem estava os mantendo lá era o próprio Senhor. O Senhor estava sustentando a descendência de Levi. O Senhor estava permitindo que aquela sua consagração fosse efetiva. Deus estava provendo mediadores para o povo. E Deus estava sustentando esses mediadores. E essas ofertas então seriam trazidas justamente para isso. Para mostrar o cuidado do Senhor para com a sua tribo especial, que deveria trazer os meios para o culto ao Senhor no Antigo Testamento, mas também a consagração total deles em todos os dias da sua vida. Observem a continuidade do texto. O texto diz que ele deveria ser da 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Metade dela seria oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Por que essa quantidade? Nós podemos nos perguntar. Se os irmãos observarem depois, ao longo do Pentateuco, os irmãos vão observar que o povo de Deus, quando andava pelo deserto, recebia diariamente o maná. O maná que era o alimento do Senhor que vinha do céu, e todos os dias eles recebiam, com exceção do sábado. Sábado, o Senhor diz, vocês não vão ter maná para pegar. Em compensação, na sexta-feira eu darei maná em dobro. Então eles deveriam pegar maná em dobro na sexta-feira, para que quando chegasse o sábado eles tivessem com o que se sustentar. Porque Deus não mandaria o maná no sábado. E a quantidade de maná que o povo deveria pegar, ou que Deus mandava na sexta-feira, que é esse maná em dobro, é a mesma quantidade da flor de farinha que deveria ser oferecida aqui pelos sacerdotes. Mais uma vez, eles se lembrariam do sustento contínuo do Senhor. Assim como o Senhor sustentava o seu povo, ao longo de todo o tempo no deserto, trazendo o maná, e lembrando o povo de que até mesmo no sábado, quando eles não tinham que trabalhar, o Senhor estava suprindo, assim também os sacerdotes se lembrariam, quem estava mantendo o seu ofício era o próprio Deus. Quem estava sustentando a sua consagração era o próprio Deus. E o texto diz, no verso 21, que ele deveria ser feito numa assadeira com azeite, bem amassada a trarás, em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares, de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Aqui o texto enfatiza mais uma vez essa ideia de perpetuidade da oferta. Seria um estatuto perpétuo. Enquanto a tribo de Levi durasse e eles continuassem tendo sacerdotes, essa oferta deveria ser dia após dia feita, para lembrar que a consagração deles não era uma consagração apenas parcial. Eles não deveriam apenas exercer o seu ofício no sábado, mas assim como todo o povo de Israel era consagrado ao Senhor, de forma especial a tribo de Levi ilustrava essa consagração diária ao Senhor. Todo o povo de Deus é chamado para ser consagrado ao Senhor. Mas observem que ele também enfatiza que essa oferta não seria comida pelos sacerdotes. E por que essa ênfase? Se os irmãos observarem no texto anterior, quando o povo de Deus trazia a oferta de manjares para os sacerdotes comiam parte dessa oferta. E por que razão os sacerdotes comiam parte dessa oferta? A primeira razão é porque é dessa forma que eles eram sustentados. Mas a segunda razão, e mais importante, é que quando o ofertante trouxesse a oferta para o tabernáculo, e ele visse o sacerdote comer, ele teria a certeza de que Deus estava recebendo aquela oferta. O sacerdote ali não agia simplesmente como uma pessoa comum, mas ele era um mediador escolhido por Deus. E uma vez que o mediador verificasse que aquela oferta foi feita corretamente, quando ele comesse, é como se o próprio Deus estivesse recebendo. E aí o ofertante veria visivelmente, Deus aceitou a minha oferta. Mas aqui no texto, quando nós vemos essa oferta sendo feita pelos próprios sacerdotes, aqui eles não poderiam comer. E por qual razão? Em primeiro lugar, porque eles eram
os beneficiários dessa oferta. Essa oferta era feita por causa da sua própria consagração. E uma vez que eles eram a parte interessada nesse momento, eles não poderiam ter parte com ela. Nós vamos observar isso de forma mais clara na continuidade do texto, mas agora eles não deveriam comê-la. E a segunda razão é que quando eles ofertassem isso, isso também representaria uma oferta total ao Senhor. Não seria parte para o Senhor, parte para o sacerdote, mas aquela oferta seria inteiramente consagrada ao Senhor, como a própria vida daqueles sacerdotes. Ela seria totalmente queimada, mas ela seria recebida como aroma agradável ao Senhor, como aroma suave. E mesmo que naquele lugar, quando aquela farinha estivesse sendo queimada, talvez o cheiro não fosse tão agradável, para o Senhor era uma oferta de aroma suave. Deus estava recebendo aquela oferta e garantindo a continuidade da consagração do seu povo. De forma semelhante, meus irmãos, nós como povo de Deus também devemos ter esse traço da consagração ao Senhor. Nós não mais temos que dar ofertas como eles faziam no Antigo Testamento, mas o Senhor exige de nós a mesma consagração, a consagração de toda a nossa vida. Há um texto muito bonito do Novo Testamento que eu gostaria de citar para os irmãos, que fala sobre essa consagração da igreja ao Senhor. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5. 2 Coríntios 8, 1 a 5. Observem com atenção o que o apóstolo nos diz em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Observem o quanto esse texto é pesado para os leitores. A igreja de Corinto era uma igreja financeiramente muito rica, diferente da igreja da Macedônia. Na igreja da Macedônia, os irmãos eram bem pobres, não tinham muito com que ajudar a Paulo. Tanto é que quando Paulo passa pela Macedônia, ele não queria ser pesado para aqueles irmãos, mas o texto diz que eles insistiram com muitos rogos para ajudar na assistência de Paulo. Mas no caso de Corinto, que era uma igreja rica, eles não ajudaram Paulo como deveriam, como eles poderiam. E Paulo utiliza essa ilustração justamente para mostrar para os irmãos de Corinto o que é uma verdadeira vida consagrada ao Senhor. O texto diz que os irmãos da Macedônia não deram simplesmente porque eles quiseram, eles tinham algo especial, mas porque, versículo 5, eles também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. A vida dos irmãos da Macedônia era uma vida de consagração plena e total ao Senhor. Ainda que eles fossem pobres, ainda que eles não tivessem muitas condições de ajudar, uma vez que toda a sua vida era do Senhor, eles decidiram separar aquele valor para ajudar na propagação do Evangelho. Enquanto os irmãos de Corinto, por sua vez, tendo muito dinheiro, não participaram desse auxílio. Tendo muito, sendo ricos, não tinham grande riqueza de generosidade, como tinham os irmãos da Macedônia. Para alguns parece difícil a ideia no Novo Testamento de falar em dízimos, em ofertas. Por que é que Deus precisa do meu dinheiro? E é verdade, Deus não precisa do nosso dinheiro. Da mesma forma como Deus não precisa do nosso tempo, da nossa dedicação. Ele não precisa de nada disso. Mas Ele requer isso do seu povo. Porque o seu povo deve ser um povo inteiramente consagrado a Ele. Para alguém cuja vida é toda integral ao Senhor, 10% não será muito para devolver aquele que nos tem dado tudo. Da mesma forma que no Antigo Testamento, o dízimo das tribos era simplesmente uma devolução daquilo que Deus havia dado para o povo, como nós vimos na oferta aos manjares, da mesma forma, nós hoje no Novo Testamento, tudo aquilo que nós damos ao Senhor, seja financeiramente, seja em questão de tempo, em questão de dedicação, tudo isso só deve refletir uma consagração que é plena e total. Mas por qual razão? Porque a consagração de Cristo foi plena e total. Cristo Jesus habitava em glória com o Pai. Ele não precisava de mais nada, mas ainda assim Ele preferiu se humilhar e se entregar para a nossa salvação. Cristo Jesus é aquele que viveu uma vida toda de obediência e de sofrimento por causa de nós, por causa do seu povo.
A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas ele viveu toda a sua vida para cumprir um ministério, para ser o nosso mediador. Ele sofreu na mão de iníquos, foi desprezado, foi insultado e morreu a morte de cruz. Mas por causa da sua obediência e da sua consagração total, ele foi exaltado e foi feito o nosso sumo e pleno sacerdote. Aquele que ofereceu o grande sacrifício que pode nos trazer a verdadeira redenção. E aquele que continua exercendo o seu sacerdócio no céu, assentado à direita de Deus e garantindo também a nossa salvação. Ele continua na sua consagração como sacerdote e como mediador do seu povo. E ele então é o nosso grande exemplo e o nosso grande motivador para uma vida também de consagração. Assim como ele entregou a sua vida a nós como um sacrifício de sangue, nós entregamos a nossa vida a ele, mas não por um sacrifício de sangue, mas o sacrifício agradável a Deus, que é o sacrifício do nosso próprio corpo, da nossa vida ao Senhor, em louvor e adoração ao nosso Deus. Por essa razão, nós também somos chamados a viver essa consagração ao Senhor. E eu gostaria de destacar isso para os irmãos, citando uma das perguntas do Catecismo de Heidelberg, um dos documentos da Igreja Cristã que nos fala a respeito do ministério de Cristo Jesus, da doutrina a respeito de Cristo. E uma das perguntas que o Catecismo nos faz é: o nome de Cristo significa ungido. Por que Jesus recebe esse nome? Por que Jesus é chamado de ungido? Ele responde: porque ele foi ordenado por Deus e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício do seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como rei, ele governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Esses três ofícios são resultado da sua consagração. Ele foi ungido para isso, para ser nosso profeta, sacerdote e rei. E como nosso sacerdote, ele se entregou como sacrifício a nós e intercede por nós. Mas observem a próxima pergunta: por que você é chamado cristão? Jesus é chamado Cristo porque ele foi ungido, mas por que você foi chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, eu confesso o seu nome. Como sacerdote, ofereço a minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência, e depois na vida eterna vou reinar com ele sobre todas as criaturas. Nós também fomos ungidos sacerdotes, não porque nós entregamos um sacrifício de sangue, como era no Antigo Testamento, mas porque, como Cristo Jesus, nós também oferecemos a nossa vida, como sacrifício de gratidão ao nosso Deus. Por essa razão, qual é a primeira marca da vida cristã no texto? A primeira marca da vida cristã é que nós somos plenamente consagrados ao Senhor. Dedique-se inteiramente ao Senhor. Sua vida toda pertence a Ele. Seu tempo, seus recursos, sua mente, tudo aquilo que você tem, tudo é dedicado ao Senhor. Mas em segundo lugar, a vida cristã também é marcada pela certeza do perdão. Se a primeira coisa que marca a nossa vida como cristãos é a nossa dedicação ao Senhor, a segunda coisa que marca a nossa vida como cristãos é a certeza do perdão. Observem mais uma vez o texto de Levítico capítulo 6. Agora a partir do verso 25. Fala Arão a seus filhos dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. Agora nós temos mais uma vez a descrição da oferta pelo pecado. Ele já havia descrito isso no capítulo 4. Mas quando o Senhor descreve para Moisés mais uma vez essa oferta, ele quer enfatizar alguns aspectos desse sacrifício para que nós entendamos a nossa relação com o nosso Deus. E a primeira coisa que está sendo enfatizada aqui no texto é a origem desse perdão. Observem quantas vezes nesses primeiros versículos nós temos uma ênfase no lugar em que o sacrifício é feito. O texto diz: no lugar onde se imola o holocausto se imolará, perante o Senhor. E no verso 26, no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Por que essa ênfase no lugar em que o sacrifício era oferecido? O que Deus queria mostrar para o povo com esse lugar em que se deveria ser oferecido o holocausto, ou nesse caso a oferta pelo pecado? O que o Senhor está ensinando é que não é o sacrifício em si que traria o perdão, mas aquele a quem o sacrifício é feito.
O sacrifício é feito perante o Senhor, porque é apenas diante do Senhor que nós podemos obter o perdão. É Ele quem nos dá verdadeiramente o perdão. Não é aquilo que nós fazemos, não são as nossas obras, os nossos esforços, não são os meios que nós usamos para nos achegar ao Senhor, não. É o próprio Deus que nos dá o verdadeiro perdão. Quando nós vemos a história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós vemos que o sacrifício era algo marcante na história do povo, na religião do povo. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus. Se os irmãos observarem Gênesis capítulo 3, os irmãos vão ver que Deus fez peles de animais para cobrir Adão e Eva. E para que houvesse as peles de animais, foi necessário que animais morressem, para que Adão e Eva e o seu pecado fossem cobertos. Essa é a ideia do sacrifício em Gênesis capítulo 3. Mas logo no capítulo 4 nós temos Abel e Caim oferecendo ao Senhor. E Abel entendeu, o sacrifício deveria ser feito por meio de sangue. E ao longo de todo o Antigo Testamento isso fica muito claro, é necessário sangue para a remissão de pecados. O autor aos Hebreus nos lembra, sem derramamento de sangue não há remissão. E quando eles observassem esse sacrifício sendo feito, o que eles entenderiam é, o salário do pecado é a morte. O meu pecado faz com que eu seja culpado de morte e precise morrer. E o sacrifício nada mais é do que uma vítima sendo morta em meu lugar e recebendo a condenação que eu deveria receber. E eles então entenderiam que quem traz essa cobertura dos seus pecados, quem não mais observa os pecados, mas observa a justiça da vítima do sacrifício, é o próprio Deus, aquele que traz o verdadeiro perdão. E observem que agora, nesse momento, o sacerdote come parte desse sacrifício. Verso 16, o sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Como eu disse, irmãos, o sacerdote comia parte do sacrifício para que o ofertante tivesse a certeza de que o sacrifício estava sendo aceito por Deus. Observem a preocupação que Deus tem em que o seu povo, quando fosse cultuar ao Senhor, tivesse certeza daquelas coisas que estavam sendo prometidas. Deus quer mostrar visivelmente, vocês estão sendo perdoados. Se vocês seguirem as estipulações aqui do texto, se vocês levarem na tenda da congregação, quando vocês observarem o sacerdote comendo parte desse sacrifício, você pode ter certeza, o seu pecado foi perdoado. Já nos versos 27 e 28, nós vemos a ênfase na santidade dessa oferta, como sendo um paralelo com o tamanho do pecado do povo. Assim como o pecado é infinitamente grande diante do Senhor, assim o sacrifício também tem que ser puro e santo, por causa da santidade do Senhor. Observem a preocupação do texto, tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu, no lugar santo, e o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Veja a ênfase que é dada no cuidado que se deve ter com a limpeza, com aquele sangue que estava sendo derramado. Tudo isso por causa da santidade daquela oferta e por causa da seriedade do pecado. O pecado não é brincadeira. O pecado é uma coisa séria. E assim como o pecado é um atentado contra a santidade de Deus, o sacrifício que deve ser feito deve ser um sacrifício puro, um sacrifício sem mancha, sem ruga, imaculado, por causa da indignidade do nosso pecado. É proporcional. A indignidade do nosso pecado requer um sacrifício digno e puro, alguém que morra no nosso lugar e receba essa condenação. Mas mais uma vez no verso 30 o texto diz: não se comerá nenhuma oferta pelo pecado cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. Aqui ele dá uma exceção a tudo isso, que é quando o sacerdote mais uma vez fosse a parte interessada. Quando os pecados pelos quais se estava oferecendo o sacrifício fosse o sacerdote, ele não deveria comer. Ele deveria entregar aquele sacrifício totalmente diante do Senhor, porque ele era a parte interessada. Mas em tudo isso, o Senhor se preocupa em que o povo tenha certeza das coisas que são prometidas. Vejam como Deus se preocupa com a consciência do seu povo. Ele quer que o povo saia do culto ao Senhor com paz de consciência. Não simplesmente uma paz interior, como as pessoas costumam dizer hoje, mas uma verdadeira paz trazida pela certeza das promessas de Deus. O que é que você tem buscado quando você vem ao culto? Será que você vem ao culto simplesmente para cumprir uma obrigação? Ou talvez para ouvir uma música? Ou talvez por qualquer outra razão, para se sentir bem com Deus? O que é que você tem vindo buscar no culto? Uma bênção especial da parte de Deus, talvez?
Mas o que é que Deus nos oferece no culto? O que é que Deus nos oferece quando nós vimos ao culto? Ele nos dá a certeza do sacrifício de Cristo Jesus e do perdão que nós temos nele. Como nós devemos sair do culto? Devemos sair encorajados, certos de que nós somos plenamente perdoados por Cristo Jesus. Que não há mais separação entre nós e Deus, mas que tudo aquilo que nós devíamos foi pago em Cristo Jesus. E é isso que garante que nós viveremos eternamente com Ele. É isso que nos encoraja a viver toda uma vida diante do Senhor, uma vida de consagração, porque nós temos a certeza das promessas de Deus. Observe, irmão, a liturgia que você tem aí em suas mãos. No ponto 4 da liturgia, nós fizemos a leitura da lei do Senhor. A leitura da lei é uma leitura que mostra para nós o quanto nós somos devedores diante do Senhor. Só que nós não saímos daqui aterrorizados, porque logo depois, no ponto de número 6 da liturgia, nós temos uma declaração de perdão. A mesma palavra que nos dá a certeza dos nossos pecados, a mesma palavra que nos faz correr para Cristo, sabendo que nós somos devedores, é a palavra que nos dá a certeza de que nós somos perdoados. Nós saímos daqui com a consciência tranquila, porque tudo aquilo que nós devíamos foi pago por Cristo Jesus. Veja quantos meios Cristo usa para que nós tenhamos essa certeza. Ele utiliza os elementos da liturgia, Ele utiliza a pregação do Evangelho, Ele utiliza a ministração da ceia do Senhor, um lembrete vívido do seu sacrifício por nós. Tudo isso são meios que o Senhor usa para que nós tenhamos essa certeza, a certeza do perdão. O povo de Deus é marcado pela certeza do perdão. Mas observem, irmãos, que no Antigo Testamento todas essas coisas eram sinais de algo que estava por vir. Todos aqueles que faziam esses sacrifícios e ofertas sabiam que logo depois precisariam fazê-los novamente, porque eles voltariam a pecar. E o autor aos Hebreus nos lembra que esses sacrifícios que eram feitos dia após dia não poderiam verdadeiramente tirar pecados, mas sim aquele único e perfeito sacrifício para o qual todos esses sacrifícios apontavam. Observe o que diz o autor de Hebreus. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Cristo Jesus, sendo perfeito e sumo sacerdote do seu povo, ofereceu um único e suficiente sacrifício. Diferente daqueles sacerdotes do Antigo Testamento que não só precisavam oferecer sacrifícios diariamente pelo povo, mas por si mesmos. Eles também eram pecadores, como nós vimos no texto, mas Cristo Jesus não. Ele foi o sumo sacerdote sem pecado. Ele é o sumo sacerdote sem pecado, que não apenas ofereceu um único sacrifício em nosso favor, mas continua exercendo o seu ofício à direita de Deus, de onde Ele intercede por nós, de onde Ele garante que todos os benefícios desse sacrifício nos são assegurados. Por essa razão, quando você duvidar talvez da sua salvação, quando você estiver com dúvidas com relação à sua fé, corra para o único lugar em que você pode ter certezas, as firmes e verdadeiras promessas de Deus. Não confie talvez na sua percepção subjetiva, confie nas verdades objetivas de Cristo Jesus. Seja lembrado daquele que está à direita de Deus intercedendo por você, aquele que ofereceu um sacrifício para que você também tivesse a certeza do perdão. E agora eu cito a nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé diz que todos aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus podem nesta vida certificar-se de se acharem no estado de graça. Ou seja, pode ter a certeza de que estão unidos a Cristo Jesus. E essa certeza não é uma mera persuasão conjectural, fundada numa falsa esperança. Não, ela é uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação, na evidência interna daquelas graças que são feitas, e no testemunho do Espírito da adoção, que testifica com o nosso Espírito sermos nós filhos de Deus. Vejam que ele traz para nós, sim, evidências que são internas, testemunho interno, o Espírito Santo, mas a primeira coisa que ele nos lembra é que a nossa esperança é baseada em uma infalível segurança de fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação. É a divina verdade das promessas da salvação
que nos são diariamente trazidas pelo Espírito Santo, que são trazidas para nós pela palavra de Deus, das quais nós somos relembrados domingo após domingo no culto, na celebração da ceia do Senhor, na pregação da palavra. São essas divinas verdades que nos dão a certeza de que nós também somos perdoados. E não apenas perdoados, mas feitos mensageiros desse perdão. Porque quando Paulo fala sobre o sacrifício de Cristo Jesus, que nos reconcilia com Deus, ele também diz que nós somos ministros da reconciliação. Em 2 Coríntios 5,18, ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por essa razão, você também pode ter certeza desse perdão. Perdão baseado não em sacrifícios diários, mas no único e perfeito sacrifício do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, nós vimos que Deus nos ensina por meio deste texto de Levítico, que a nossa vida cristã deve ser marcada por alguns traços. A primeira coisa que nós vimos é que a nossa vida cristã deve ser baseada na consagração e dedicação plena ao Senhor. Deus separou um povo para si para que viva em consagração a Ele, assim como os sacerdotes eram consagrados e ilustravam essa consagração por meio da sua vida com Deus. Mas ao mesmo tempo Ele mostra a graça da sua relação com o povo, mostrando a certeza do perdão que eles têm. E nós também temos a mesma certeza, baseada no sacrifício de Cristo Jesus, o nosso supremo e sumo sacerdote. Por essa razão, em primeiro lugar, a vida cristã é marcada pela dedicação ao Senhor. E em segundo lugar, a vida cristã é marcada pela certeza do perdão. E essas duas coisas só são possíveis na nossa vida por causa da obra do nosso sacerdote e mediador, Cristo Jesus. Aquele que é tanto a oferta como o ofertante. Aquele que, pelo seu Espírito, também nos faz sacerdotes, consagrados ao nosso Deus, para levarmos esse ministério da reconciliação. Esse Jesus, como nós vimos, não precisava purificar os seus próprios pecados, como os sacerdotes do Antigo Testamento, mas ele ofereceu um único e perfeito sacrifício por nós. E assim nós terminamos mais uma vez citando Hebreus. Hebreus que nos lembra de forma magistral sobre essa obra de Cristo, como nosso sacerdote. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque isto fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Jesus Cristo, nosso supremo e sumo sacerdote, é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Porque Ele é aquele que ofereceu um sacrifício para nos dar a certeza do perdão, mas é aquele que à direita de Deus nos garante que nós viveremos eternamente com Ele.